Olá, no Nesp Notícias desta segunda-feira, vamos falar sobre os Jogos Abertos do Interior, que este ano serão realizados aqui em Bauru. Sorteio no fim de semana definiu os primeiros confrontos. Festival promove a diversidade religiosa em Bauru. No palco do Teatro Municipal, o público pôde conferir manifestações culturais e conhecer mais sobre essas religiões que há séculos estão no Brasil. E alunos de biologia trocam a sala de aula pelo Jardim Botânico. Começamos o Nesp Notícias desta semana falando de esporte. Delegações de todo o estado participaram no sábado do Congresso de Abertura dos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 12 a 24 de novembro aqui em Bauru. No evento foram sorteadas as chaves das modalidades para os 3 primeiros dias. Representantes de vários municípios compareceram ao evento que oficialmente abriu as atividades dos Jogos. Um vídeo apresentou a cidade com os principais atrativos que Bauru oferece aos visitantes. O Tamanduá Mirim, mascote oficial, foi apresentado e mostrou o clima festivo que deve contagiar a cidade-sede. Durante 12 dias, a região central do estado vai receber o maior evento esportivo de São Paulo. As delegações devem reunir 12 mil pessoas. 207 cidades brigam por medalhas em 25 modalidades. E nessa competição ganha não só quem estiver em cima do pódio, mas também toda a cidade. São 207 municípios inscritos nesse ano, com mais de 15 mil atletas. Então, para nós na Secretaria, a gente vê que enquanto temos tantos jovens fora, vinculados em drogas, em violência, a gente ter 10 dias desses jogos aqui, esses atletas trabalhando e competindo pelo esporte, para nós já é uma gratificação. As prefeituras ganham com todo o público que vem junto com esses atletas, com 15 mil atletas, às vezes familiares, as prefeituras vizinhas que acabam vindo para cá e trazendo recurso também para as prefeituras. A cidade promete entregar infraestrutura de qualidade para os atletas. A Prefeitura investiu ao longo de 4 anos cerca de 14 milhões. Nos Jogos agora nós temos R$1 milhão da Prefeitura, R$1 milhão do Estado e mais alguns recursos vindo de patrocinadores. Além disso, nós estamos investindo em alguns equipamentos esportivos, como é o caso da pista de atletismo, que está consumindo algo em torno de R$5 milhões e vai ser uma pista no mesmo padrão da última Olimpíada agora de Londres. É uma pista no padrão internacional e que vai poder transformar Bauru num centro de excelência de atletismo. E com tantas delegações por aqui, a economia vai ficar aquecida. Além do legado que vai ficar com as praças esportivas, pista de atletismo, eu tenho certeza que vai ser rico no calendário de 2013, Bauru nos 12 dias vai sofrer um impacto comercial muito positivo. Então, além desse impacto, é uma festa, né? O esporte, se receber 207 cidades, Bauru não sediava os Jogos há 42 anos. Os participantes acompanharam os sorteios dos 3 primeiros dias de evento, que definiram as chaves das fases classificatórias. No basquete masculino, Bauru está no grupo B e vai encarar Sorocaba, Limeira e Mogi das Cruzes, equipes bastante competitivas. No futsal masculino, os adversários da primeira fase são Guarulhos e São José dos Campos. No futebol de campo, a cidade sede encabeça o grupo D, que ainda tem Marília e Pindamonhangaba. No vôlei masculino, a chave promete disputa acirrada. Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto brigam por 2 vagas nas semifinais. A expectativa dos secretários e dirigentes é grande, principalmente das 14 cidades que disputam a primeira divisão. A Americana aposta as fichas no basquete feminino. No último ano, o nosso basquete feminino foi campeão brasileiro, sul-americano e da Liga também. Esperamos que esse ano também tudo corra bem, embora tenhamos 4 atletas de ponta que estão machucados, estão fora, mas a expectativa é bastante positiva em cima do basquete feminino. O pessoal de São Bernardo do Campo acredita que o handebol e o vôlei podem conquistar medalhas. O handebol, tanto masculino como feminino, tem a tradição de vir ganhando os jogos regionais, jogos abertos, né? O feminino é pentacampeão brasileiro, o masculino sagrou-se campeão paulista, foi disputar o Mundial. Então, assim, são modalidades que vêm sempre comparecendo entre os primeiros. Então, a gente tem essa grande expectativa para mais um ano.
A programação completa e as tabelas dos jogos podem ser conferidas no site oficial do evento. Ainda na edição de hoje, você confere uma entrevista com o chefe da organização dos Jogos Abertos, Maurício Lisboa. É daqui a pouco no Nesp Notícias. E por falar em esportes, hoje pode ser dia de festa para o basquete bauruense. O Pascoaloto Bauru disputa neste momento a 4ª partida das semifinais do Campeonato Paulista de Basquete. O jogo é em São José dos Campos, contra a equipe da cidade. Bauru venceu as 2 primeiras partidas e precisa de mais uma vitória para voltar depois de 12 anos a uma final de campeonato. Neste momento, o placar do jogo é 55 para São José e 46 para Bauru. Recorde de calor em Bauru. Ontem a cidade registrou a maior temperatura mínima dos últimos 6 anos, 23 graus. O índice é bastante incomum para essa época do ano, quando a mínima normalmente fica entre 20 e 21 graus. E durante a semana não deve haver mudanças. Bom, essa semana continua com dias bem quentes, dias típicos de verão. Faz calor desde o amanhecer, com mínimas em torno de 20 graus. À tarde as temperaturas alcançam 34, 35 graus. E com chuva para aliviar esse calor entre a tarde e a noite. Só que são chuvas bastante isoladas. Pode atingir Bauru e pode não atingir Pederneiras, ou o contrário, pode não atingir Bauru e atingir Pederneiras, para dar um exemplo. Pode acontecer isso também, chover no centro e não chover em outra parte da cidade. Também vai lembrar que onde chover tem descargas elétricas, pode ter queda de granizo e tem ventanias também. A partir de sexta-feira, na sexta-feira e também no fim de semana, só porque é feriado, tem previsão de chuva forte, é uma frente fria passando pelo estado de São Paulo. Aí a tendência é que as chuvas se intensifiquem e o calor dá uma amenizada, mas continua fazendo calor. As temperaturas continuam em torno dos 30 graus. O calor e a umidade do ar elevada provocam chuva em pontos isolados do estado de São Paulo. Em Bauru, a chance de chover hoje ainda é quase nula. A umidade do ar agora está em 29%. Os ventos estão imperceptíveis a 2 km por hora. Hoje os termômetros chegaram a 35 graus. Amanhã a máxima deve permanecer em 35 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, fica em 34 graus. E com esse calor tem gente sem água. Hoje começou a instalação da bomba definitiva do Poço Bauru 16. Esse poço foi inaugurado de forma provisória em setembro para amenizar a falta d'água causada pela quebra do Poço Roosevelt. O poço começou a funcionar com uma bomba de testes que agora será substituída. Com o novo equipamento, a produção de água sobe de 160 mil litros de água por hora para 200 mil a cada hora. Entre os bairros sem abastecimento estão Núcleo Gasparini, Parque Jaraguá, Fortunato Rocha Lima, Distrito Industrial 3 e Bauru 16. A distribuição de água deve voltar ao normal no dia 1º de novembro. No próximo bloco tem o podcast Unesp. E veja também. Diversidade religiosa é tema de festival em Bauru. Voltamos já! No último domingo, o Teatro Municipal recebeu a 7ª edição do Umbanda Fest. O evento apresentou elementos de várias religiões africanas e mostrou que as diferentes crenças podem conviver em harmonia. A festa começou ao som de tambores. Os ritmos africanos contagiaram a plateia. A apresentação deu início à 7ª edição do Umbanda Fest, evento que apresenta a cultura das religiões africanas. No palco do Teatro Municipal, o público pôde conferir manifestações culturais e conhecer mais sobre essas religiões que há séculos estão no Brasil. Uma mensagem de paz por menos preconceito com as diferenças religiosas. Historicamente, tudo que tem alguma relação com a África, ou já sofreu ou ainda sofre grande preconceito. Então talvez o maior fato seja mesmo de ser afro-brasileiras. Assim como foi com a capoeira, com o samba, com a feijoada, as religiões ainda sofrem muito preconceito. Muitos elementos das religiões africanas foram trazidos pelos escravos no período da colônia. Algumas dessas manifestações religiosas chegaram a ser proibidas, mas hoje elas fazem parte da vida de muita gente.
Nesta apresentação musical, uma homenagem aos orixás, entidades que protegem os umbandistas, como se fossem os santos da Igreja Católica. O candomblé estava presente. Esta dança também mostra os orixás. Para o candomblé, eles são divindades que representam a natureza, como os ventos, o mar, o fogo e até a doença. As danças e os ritmos agradaram a plateia. É um evento cultural, é um evento que leva o nome da nossa religião ao povo. É um evento muito importante para a religião. Como a mensagem do evento é de liberdade religiosa, até uma peça cristã apareceu no repertório. Este grupo de Bauru foi convidado a passar sua mensagem de fé. A peça toda é contada apenas com expressões corporais. Nós estamos aqui justamente porque nós cremos que Jesus Cristo ele está acima de qualquer religião, porque Ele é amor, Ele é supremo para nós. Então, para a gente é muito bom estar aqui e mostrar o amor de Cristo a quem nós cremos para essas pessoas. A festa conseguiu reunir uma diversidade de crenças e mostrou que é possível que diferentes religiões convivam em paz. Ainda sobre diversidade cultural, neste ano são comemorados os 100 anos de nascimento do músico Luiz Gonzaga. O cantor e compositor pernambucano é famoso por canções como Asa Branca e Shot das Meninas e foi um dos maiores divulgadores da cultura nordestina no Brasil e no mundo. No podcast de hoje, a professora Tânia da Costa Garcia, da Unesp em Franca, fala da influência do Rei do Baião na música brasileira. Podcast Unesp. Embora ele não faça parte oficial da história da MPB, né, que acaba pulando alguns gêneros, né, e nesse caso acaba pulando o baião, ele é uma figura singular, não é? Até por ter justamente criado um ritmo novo e que acabou, inclusive, influenciando a própria Tropicália. Gilberto Gil faz referência direta, né, nas suas músicas a essa herança do Luiz Gonzaga. Caetano também faz referências. Inclusive, é interessante pensar que nos anos 50, você tinha a concorrência do mainstream radiofônico e mesmo discográfico muito forte com o bolero. Então, em termos nacionais, a música, por exemplo, brasileira acabou desenvolvendo o samba-canção, influenciado em grande parte pelo bolero. E o baião veio meio que salvar o Brasil desse afogamento no meio das músicas aboleradas e acaba tendo uma expressão tão forte que ocupa mesmo espaço efetivo na produção discográfica, na veiculação radiofônica, não só no Brasil. A influência dele também nos países daqui da região da América Latina é bastante importante. Podcast Unesp. Um dia de aprendizado sobre o meio ambiente. Quem passou ontem pelo Jardim Botânico ganhou dicas sobre prevenção de doenças, cuidados com animais e ações sustentáveis. O domingo foi diferente para os alunos de Biologia da Unesp em Bauru. Eles trocaram as salas de aula pelo ar livre do Jardim Botânico. O projeto Bio na Rua levou para os visitantes um pouco do que eles aprendem na universidade. A grande maioria, ela não veio especificamente pro Bio na Rua, mas eles ficaram surpresos com a qualidade e com as coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Nesta bancada, informações sobre invertebrados e animais peçonhentos. Para quem tem filho pequeno em casa, uma aula de segurança. A ajuda é muito importante. É bom eles saberem também que tem uns insetos que são mais perigosos, outros que não são tão perigosos, então isso é muito importante. Entre os calouros que entraram no curso neste ano, o contato com o público foi uma experiência valiosa para quem está começando a carreira de biólogo. Nossa, estou adorando muito, sabe? É muito legal, o pessoal muito interessado, sabe? Quer ver mesmo as coisas, entender, sabe? Levar para a vida mesmo, dá para perceber. Nesta mesa, sementes e mudas de plantas do Cerrado, que podem ser encontradas em Bauru. Estes fósseis também faziam parte das aulas. Os animais empalhados chamaram a atenção, assim como os bichos nativos da nossa região. Alguns estão quase extintos. Quem se interessou pelos insetos aprendeu as diferenças entre uma espécie e outra. E ela é bem comum ocorrer em residência, né? Porque ela faz teia perto de paredes, esses locais. E você tem a aranha de jardim, né? Que é a licose. E essa aqui. Para a criançada, o dia foi divertido. Os alunos da Unesp mostraram que brincando também se aprende.
A garotinha aproveitou para ficar com o rosto mais colorido. Que bicho que você gosta? De borboleta. Por que você gosta da borboleta? É porque ela é mais linda. Não foram só as crianças que brincaram com as tintas. Para interagir melhor com os pequenos visitantes, foi preciso entrar no clima. Você não pode chegar explicando, você tem que fazer eles se distraírem com alguma coisa, aí você começa, você sabe o que esse animal come, você sabe o que esse animal faz. Aí eles vão te ouvindo, aí eles conseguem prestar atenção, senão eles nem te ouvem. O domingo em contato com o público levou o conhecimento da sala de aula para a comunidade. No próximo bloco, uma entrevista com o chefe dos Jogos Abertos do Interior. Voltamos já! A gente fala mais sobre esse grande evento esportivo que Bauru vai sediar com o chefe dos Jogos Abertos do Interior, Maurício Lisboa. Maurício, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, procurando levar informação a todos os bauruenses e região. Maurício, são 222 cidades que participam dos Jogos, 14 delas competem na primeira divisão. Então, explica um pouquinho para a gente como são organizados os Jogos. Tem primeira divisão, segunda divisão? Isso, nós temos hoje nos Jogos a primeira divisão, que é composta pelos municípios campeões dos Jogos Regionais. Temos os 3 municípios que são os melhores do ano anterior, que foi nos Jogos de Mogi das Cruzes, e temos também a cidade-sede, que é Bauru. Então, totalizam 14 municípios. Temos a divisão especial, que são formados pelos municípios que têm times que disputam alto nível. No caso, Bauru no basquete, São José dos Campos, temos Osasco no voleibol, temos Bauru no futebol de salão. Então, essas equipes elas não jogam com as outras equipes, elas são diferenciadas. E temos a segunda divisão, que é formada por todos os outros municípios. E cada divisão tem modalidades específicas? Por exemplo, essa categoria especial, são quantas modalidades? Na divisão especial, nós só temos o voleibol, o basquete, o futebol de salão, handebol e xadrez. Ah, tá certo. E Bauru já está pronta para a competição, Maurício? As obras estão seguindo o cronograma que estava previsto? Bauru já está trabalhando há mais de um ano para os Jogos, né? Agora nós estamos chegando nos finalmente. A cidade se preparou, planejou e vai estar, no dia da abertura dos Jogos, vai estar tudo certinho. O que falta nessa reta final agora? Não, nós estamos finalizando agora a pista de atletismo, faltam alguns detalhes. A cancha do vôlei de praia está terminando, até o início dos Jogos termina. Algumas reformas pontuais em ginásios, que tudo isso daí, até o começo de novembro, já vai estar tudo encaminhado já. Em relação a tudo que foi gasto em obras de infraestrutura, a pista de atletismo, por exemplo, vão ser gastos 4,5 milhões de reais. Ela chegou a ser questionada. Esses gastos, eles estão dentro do previsto, do esperado? Se nós formos pensar a longo prazo, Bauru está ganhando muito com essa pista. Porque hoje você fala 4,5 milhões, é um valor que assusta. Só que se você for ver a longo prazo o que Bauru pode trazer para a cidade, isso daí vai gerar muito mais lucro do que, bem dizer, não foi uma despesa, foi um investimento que o município fez. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse legado que sediar os Jogos Abertos pode deixar para uma cidade, Maurício. Sim, além da própria estrutura física que o município monta para poder sediar os Jogos, você vê a melhoria nas próprias escolas, que todas as escolas são reformadas para receber os atletas. Você vê no comércio, que gera muita divisa, porque todas as delegações que vão estar em Bauru, queira ou não, elas vão ter despesa aqui. E isso vai gerar o quê? Recurso para a cidade. Serão quantos dias mesmo de competição? Nós teremos 12 dias de jogos, do dia 12 até o dia 24. E são esperadas quantas pessoas? Entre atletas e dirigentes, aproximadamente 12 mil pessoas. Fora os visitantes, que são muitas cidades próximas aqui, não têm a oportunidade, às vezes, de ver o time do Osasco jogar, que são meninas da seleção brasileira. Metade do time do Osasco é seleção brasileira. Time então, de qual modalidade, Maurício? Voleibol feminino. Voleibol. Então, são as meninas que foram expressão na Olimpíada. Então, todos querem ver de perto, pegar um autógrafo. E isso gera um interesse muito grande, não só de Bauru, como de toda a região. E tem algum esporte que seja novidade nessa edição dos Jogos Abertos?
Novidade, nós temos agora no ciclismo 2 provas, que é o BMX Mountain Bike, que serão provas de novidade esse ano, que estão vindo, e as provas que o município coloca como modalidade extra. Polo aquático, a ginástica de estética, o rugby, são modalidades assim que futuramente provavelmente possam fazer parte do cronograma dos Jogos Abertos. Ah, que cada cidade sede tem essa liberdade de sugerir algumas modalidades. A cidade sede ela tem a liberdade de escolher algumas modalidades para colocar, para difundir essa modalidade no seu município. E nesses 12 dias serão jogos ao longo do dia todo? Sim. A previsão é que nós tenhamos jogos manhã, tarde e noite, terminando todos os dias por volta de 22 horas. E a Prefeitura está convocando voluntários que queiram trabalhar nos Jogos Abertos, né? Sim. Essas pessoas podem desenvolver que tipo de atividades? Eu acho que o voluntário nos Jogos é de suma importância, porque esse voluntário estando numa praça de competição uniformizado, ele vai ser referência do município dentro do ginásio. Porque qualquer turista, qualquer visitante que esteja em Bauru e necessite de uma informação, esse voluntário é a pessoa mais apta a estar informando a quem precisa da informação. Maurício, e as pessoas que quiserem acompanhar esses jogos, como que elas devem proceder? Bom, através do site dos jogos, vai estar a programação diária. E ela, vendo, ela vai escolher o ginásio que ela quer ir, o esporte que ela quer assistir, e não custa nada. É só digitar, entrar no site dos Jogos Abertos, ver o esporte que ela quer e ir para o ginásio. E tem fila de espera, alguma coisa para os esportes mais cobiçados? Ah, sim. Você sabe que onde tem atleta de nível, esporte de alto rendimento, é o que atrai mais público. E com certeza, nessa primeira fase, o voleibol e o handebol são as atrações, e a partir do domingo, o basquete e o futebol de salão começam a sua competição. Mas precisa retirar o ingresso com antecedência? Não, é só comparecer ao ginásio e torcer. Tá certo. Muito obrigada por suas informações, Maurício. Eu que agradeço. Obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!